Filamento da Esteliflix. Será que realmente compensa? Vou precisar comprar material, mais filamento. E eu quero aproveitar para poder testar um filamento que a galera tá começando a falar, que agora é o filamento mais barato do mercado brasileiro e que aparentemente é muito bom. Eu estou falando dos filamentos da Esteliflix. Filamento, para quem não sabe, basicamente é o material base para você conseguir transformar isso nisso. É o material bruto em si que você vai precisar para poder fazer a transformação. Explicando por alto, existem vários tipos de impressora 3D, sendo as principais a de resina e a de filamento, que é o meu caso, que eu tenho duas impressoras de filamento aqui. Mas bora lá. Antes de eu entrar no contexto geral desse vídeo, explicar para vocês o que é filamento. Para quem não é da área, às vezes você já pode até ter visto e não sabia o que era. Filamento para impressão 3D, no caso, não confundir com filamento que fica dentro de lâmpadas. É um carretel, geralmente. Deixa eu até pegar um aqui para poder exemplificar, para não ficar 100% em imagem inserida aqui no vídeo. Aqui. Geralmente ele é um carretel com um fio de plástico fino. E isso daqui, geralmente isso daqui é vendido em 500 gramas e 1 quilo. Para que isso daqui é necessário? Você precisa desse material sólido para você colocar dentro da impressora. A impressora vai puxar isso daqui e derreter. E aí, conforme a cabeça de impressão for se movimentando, ele vai depositando o material exatamente no formato da peça que você quer imprimir. Pense como se fosse uma impressora de tinta ou algo similar, onde você precisa do material base, que no caso da impressora caseira de escritório é tinta. Nesse caso aqui é plástico. Então, ele vai esquentar, vai derreter o plástico e vai depositar lá em cima. Quando solidificar, você tem a sua peça. Beleza. Entendemos o que é filamento. Agora, por que eu tô falando sobre filamento, sendo que boa parte de vocês já sabe o que é, porque é uma coisa básica. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu vou precisar comprar material, mais filamento. Eu já tô no finalzinho aqui, tô no final de alguns rolos aqui. E eu quero aproveitar para poder testar um filamento que a galera tá começando a falar. Que agora é o filamento mais barato do mercado brasileiro e que aparentemente é muito bom. Eu estou falando dos filamentos da Esteliflix. Eles já tinham alguns filamentos para vender desde o início desse ano, 2025. Mas agora eles firmaram uma presença com relação a baixar bastante o preço de filamento para poder ficar mais acessível. Então é extremamente difícil você conseguir achar filamento PLA de qualidade nesse valor que eles estão ofertando, R$ 75. Mas isso aqui no caso é se você pagar no Pix e se você for aluno deles, que no caso é o meu caso. Por que é relevante fazer um vídeo mostrando isso daqui? Porque geralmente filamento barato, tal qual como o Vult, que uma legião de pessoas teve muita dor de cabeça com esse filamento, eu sou uma delas. Já tive muito problema com filamento de má qualidade, quebradiço, úmido já tirando da caixa. Aí você tem que ter vários pós-cuidados para poder utilizar um produto que acabou de chegar para você. Assim, muita dor de cabeça eu não recomendo para ninguém. E a princípio era, por que todo mundo comprava? Porque ele era o mais barato do mercado. Você comprava 1 quilo por R$ 90, R$ 100. O que, pra questão de impressão 3D, é barato. Mas agora saiu isso daqui. Vou até selecionar aqui o material base deles. PLA, R$ 75. E isso daqui é uma coisa que eu nunca vi. Geralmente quando você acha esse preço e você vai olhar a fundo, é que são 500 gramas de material. Mas aqui não, é tudo 1 quilo. Eu tô cego com relação a isso. Não conheço ninguém, amigo meu, que tenha comprado isso daqui. Geralmente é só a galera da Esteliflix que fala sobre. Mas como eu tô precisando de material, eu vou fazer esse teste. O foda aqui, velho, que eu queria um branco pra poder fazer uns testes. Mas logo o branco tá em falta. Desgraça! Então, pelo que eu tô vendo aqui, qual que é o lance? Qualquer pessoa, se eu não me engano, qualquer pessoa consegue entrar aqui no site da Esteliflix. Antes era restrito para alunos. Consegue comprar aqui pelo valor de R$ 95. Que é basicamente o mesmo preço que tem se você for comparar com o Vult da vida e tudo mais. Mas aqui, se você for assinante da Esteliflix, você consegue pagar por R$ 75. O que já é um preço competitivo interessante. Então, como o branco não é uma opção, deixa eu ver. Eu tenho uns projetos. Todas as cores que eu tinha interesse em adquirir, elas não estão aqui. Eu tenho preto.
uns 2 rolos de filamento preto aqui, então não é interessante para mim pegar. Eu posso pegar uma cor genérica aqui, porque eu tenho algumas coisas que eu queria colocar debaixo da minha mesa para poder fazer um rackzinho de organização para cabo aqui debaixo da mesa, então pode ser qualquer cor. Bora pegar um cinza. Bora pegar um cinza. E o foda é que eu tava com plano de colocar na parede, aqui, tanto na minha frente quanto no hall de entrada aqui do apartamento, pra organizar umas paradas na parede. Mas não rola de ser uma cor chamativa desse jeito aqui. Eu vou ter que cair pra um preto, provavelmente. Lá ele. Vermelho dragão. Vermelho bordô. Bora dar uma olhada nos PLA Silk deles. Sobe por volta de 10, 20 reais. PLA Silk costuma ser bem caro. O tanto que a margem de preço de PLA Silk na Vult é uns 120, 130 reais. 140, porque você vai acabar dividindo e vai ter a questão do frete. Cara, bem da verdade, não tem nenhuma cor que me interesse. Eu queria as cores mais básicas, mas infelizmente, como tem muita gente comprando, não tá ficando aqui, né, velho? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar verde escuro, porque um brother meu, ele gosta de verde, ele já pediu algumas coisas impressas em verde, mas eu nunca tive. Eu já adicionei o cinza, se eu não me engano, o que que tá aqui? Eu adicionei o cinza, claro. Aproveitar e botar uma terceira aqui, azul claro talvez. Eu acho que eu vou adicionar um preto, porque o preto que eu tenho aqui é da Crei, e ele é muito caro para poder ficar fazendo microtestes e tudo mais. Esse azul esverdeado ele tá bonito e eu acho que eu vou adicionar um preto. Aí a gente vê quanto que fica aqui tudo e vê se eu pego isso ou não. 300 reais. Eu tenho que calcular a entrega ainda, né, velho? Esse daqui, pra vocês que moram em São Paulo ou qualquer lugar mais acessível, isso que é o foda pra você ficar comprando filamento online. Porque aqui em Brasília não tem tantos locais que vendem. Tem um lugar que eu já vi, que é na Feira dos Importados aqui de Brasília, mas eu não curti muito a política deles sobre preço. Porque o preço no site é um, mas quando você vai comprar lá, eles tacam 50 reais a mais e todas as vezes que eu fui lá me senti enganado. Apesar deles venderem e trabalharem com marcas boas e tudo mais, mas eu já comprei lá 2 vezes e as duas eu me senti enganado. Então, esse daqui é o mais foda. Eu moro em Brasília. Toda vez tem esse rolê de você colocar o filamento e aí dá, beleza. 30 reais de frete. Ah, beleza, então vou colocar mais um filamento para poder ficar mais, para poder compensar. Aí você bota o segundo filamento e o frete sobe para 56 reais. Como é na base de quilo e é uma parada relativamente grande, você não consegue economizar em frete. Então fica aí um chamado para as empresas que dá uma amenizada no frete aí para outras regiões fora de São Paulo, Rio de Janeiro, que é mais onde a comercialização fica melhor. Vai ser um teste que vai sair caro para mim, mas é algo que eu quero ver porque meu material tá acabando e eu não quero voltar pra Vult. Então, eu vou finalizar a compra aqui e quando o material chegar e eu conseguir fazer os testes, eu aviso vocês para ver se, a meu ver, compensa ou não esse material ofertado pela Steriflix, que eles se orgulham tanto, que é um filamento importado com um preço mais barato do Brasil. Bota a aposta de vocês aqui embaixo. Será que vai ser aquele barato que sai caro? Será que eu vou me fuder nessa minha escolha? Vamos ver. Tô fazendo esse teste aqui e aviso vocês. Orem.